Boa noite. A partir de agora está no ar o Telecâmara, o telejornal que traz as notícias mais recentes sobre o Poder Legislativo de Bagé. A Câmara realizou, na manhã desta quinta-feira, sua sessão ordinária. Veja agora o que tramitou e foi votado na sessão de hoje. Os vereadores aprovaram os pareceres técnicos favoráveis aos 5 vetos do Poder Executivo às seguintes matérias: a emenda de autoria do vereador Geraldo Saliba, do PTB, ao projeto do Executivo que isenta os Centros de Tradição Gaúcha, os CTGs, de Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. O projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos do Papelão, do PTB, que implanta gratuidade nos transportes públicos de passageiros às pessoas maiores de 60 anos. A emenda de autoria dos vereadores PTBistas Divaldo Lara e Carlinhos do Papelão ao projeto que autoriza o Poder Executivo a criar nas ruas e lagradouros públicos municipais de Bagé áreas de estacionamento rotativo pago. O projeto de lei de autoria do vereador Caio Ferreira, do PT, que trata sobre a padronização dos abrigos para a parada de ônibus e a concessão de exploração de serviço de publicidade através da fabricação e manutenção à iniciativa privada. E ao projeto de lei de autoria da vereadora Sônia Leite, do PP, que responsabiliza a Prefeitura pela apresentação de relatório trimestral com planilhas orçamentárias ao Legislativo. A Câmara aprovou o parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Orçamento, Finanças e Contas, ao projeto de lei de autoria do vereador Divaldo Lara, do PTB, que extingue as cobranças das taxas de água e esgoto para terrenos em que não haja construções. Os vereadores aprovaram os 9 requerimentos que entraram em votação. São eles: os requerimentos de autoria do vereador Edmar Fagundes, do PRB, que propõem à Câmara a realização de 2 sessões solenes em 2015, em 30 de julho, para homenagear os 38 anos da Igreja Universal do Reino de Deus, e em 28 de novembro, para assinalar o Dia do Evangélico. O requerimento de autoria do vereador Lélio Lopes, do PT, que pede autorização para viajar a Brasília no período de 2 a 4 de dezembro, para cumprir a agenda. O requerimento de autoria dos vereadores petistas Jandir Paim e Rafael Fuca, que pedem autorização para viajar no dia 25 a Pelotas e de 26 a 28 a Porto Alegre. O requerimento de autoria do vereador Esquerda Carneiro, do PTB, que pede autorização para viajar a Porto Alegre e Santa Catarina no período de 25 a 27 de novembro. Tramitou em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Edmar Fagundes, do PRB, que denomina de Jorge Caé a praça localizada no bairro Jardim do Castelo. A matéria deve ser votada na próxima sessão, quinta-feira. Após o presidente Wilson Moraes, do PMDB, convocou para a próxima sessão 5 extraordinárias, onde devem ser votados 12 projetos. Vereador do PRB declara na tribuna posição em relação à eleição da mesa diretora da Câmara para o próximo ano. As eleições para a escolha da mesa diretora que administrará a Câmara em 2015 devem ocorrer no dia 22 de dezembro. O vereador Edmar Fagundes, do PRB, em sua manifestação na tribuna, na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 24, adiantou seu apoio à candidatura de Divaldo Lara, do PTB, como presidente, e disse que não abre mão de compor a chapa do PTBista como vice. Vamos hoje acabar com a Rádio Peão, que vive circulando aqui na casa, questionando, indagando quem será o próximo presidente, quem vai ser o próximo presidente da Casa Legislativa no ano que vem. Então, consultando, conversando com o meu partido, o PRB, eu como líder do partido aqui no município, nós levantamos a nossa bandeira, vamos apoiar para a presidência da Casa no ano que vem o vereador Divaldo Lara. Houve um entendimento, vereador Divaldo Lara, que Vossa Excelência atende todas as exigências, todos os critérios que a nossa Casa Legislativa precisa para termos um bom andamento do trabalho. E foi acordado dentro do partido, vereador Divaldo Lara, demais vereadores, que o PRB, ele não abre mão do espaço da mesa diretora. O PRB, ele não abre mão do espaço da mesa. E, de preferência, nós não abrimos mão da vice-presidência do ano que vem.
pelo trabalho que nós venhamos desempenhando, trabalho que viemos apresentando diante desta casa como vice-presidente, tendo aqui a compreensão, tendo aqui o bom andamento dos colegas, acompanhando os colegas, tendo um bom relacionamento com todos os colegas. Frente Parlamentar em Defesa da Coab tem sua primeira reunião. Acompanhe. O vereador Lélio Lopes, do PT, relatou os encaminhamentos feitos na primeira reunião da Frente Parlamentar em sua manifestação na tribuna nesta segunda-feira, dia 24. O encontro ocorreu nesta sexta-feira, dia 21, onde a Secretaria de Habitação do município apresentou laudos técnicos e documentos referentes à situação do complexo habitacional Ney Azambuja. Já deu alguns encaminhamentos, já tem posse de alguns documentos, seja do laudo técnico que foi emitido pelo engenheiro, mestre em alvenaria, e também alguns documentos da Secretaria de Habitação, onde o secretário Guto Nadal se coloca à total disposição também para poder fortalecer o empenho dessa frente parlamentar, que já esteve na cidade de Porto Alegre, reunindo com a Secretaria de Habitação do Estado, e tendo o entendimento que nós temos que somar forças aqui, independente dos partidos. Estaremos também convidando o deputado federal Afonso Ram, para que ele também se some e fortaleça também junto conosco essa bandeira em defesa da Coab. Centenas de famílias que lá habitam e que nós com certeza queremos achar uma solução, Queremos empenho do governo municipal, governo estadual, governo federal. A frente parlamentar, representada pelos vereadores das bancadas do PP, PTB e PT, deve ir a Brasília para se reunir no Ministério das Cidades, no dia 4 de dezembro, com o objetivo de buscar recursos para a revitalização do complexo habitacional Ney Azambuja. Os vereadores ainda pretendem, sem data definida, visitar a localidade. Vereadores apresentam emendas ao orçamento do município para 2015. As leis de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual devem ser votadas pela Câmara e sancionadas pelo prefeito até o dia 30 de novembro. Caso contrário, o município fica sem orçamento para o próximo ano. É a principal lei que se trata nesse momento na Câmara de Vereadores. É a lei que prevê, orça a receita do município de Bagé e fixa a despesa para o ano que vem. Então é uma lei que corresponde à vida de todos nós bagenses. Nunca tinha acontecido na Câmara de todas as bancadas, inclusive as bancadas que correspondem ao governo, trabalhando em cima do orçamento, aprimorando o orçamento. É importante a população participar aqui na Câmara de Vereadores, levando sugestões aos vereadores, levando propostas aos vereadores, para que eles possam materializar essas propostas em emendas ao orçamento e apresentar, sim, projetos, atividades que não estejam contempladas no orçamento do município. Durante a última reunião da Comissão de Finanças e Orçamentos, a CFO, realizada na terça-feira, dia 19, 3 emendas foram aprovadas referentes à instalação do Parque Tecnológico da Campanha, a aquisição de equipamentos para a Santa Casa e verba destinada para os centros de tradições gaúchas. Para o vereador Geraldo Saliba, do PTB, proponente das emendas dos CTGs, o objetivo é ajudar os centros tradicionalistas, que passam por dificuldades financeiras. O incentivo ao tradicionalismo, com certeza, o movimento tradicionalista gaúcho, que vem passando por uma série de dificuldades, não é só em Bagé, o movimento tradicionalista gaúcho passa por uma dificuldade a nível do Estado, e aqueles que ainda mantêm as portas abertas dos CTGs precisam do nosso apoio, precisam do apoio da Câmara de Vereadores, precisam do apoio do Poder Público Municipal, e nós, enquanto vereadores, temos que fazer a nossa parte, e a minha eu estou fazendo. A expectativa é que na próxima reunião da CFO, que será realizada na terça-feira, dia 25, outras 31 emendas sejam apresentadas para a comissão. Projeto polêmico que altera dias e horários de funcionamento de supermercados e hipermercados sofre pedido de vistas pela bancada do Partido Progressista. Acompanhe. O projeto de autoria do vereador Caio Ferreira, do PT, que trata sobre o funcionamento de supermercados e hipermercados aos domingos e feriados, foi protocolado na Câmara no ano passado.
A matéria gerou polêmica entre empresários do ramo e sindicalistas, ficando trancada nas comissões técnicas por inconstitucionalidade. O projeto voltou a tramitar em primeira discussão na sessão ordinária desta segunda-feira e recebeu pedido de vistas pela bancada do PP. O vereador Caio Ferreira, em manifesto na tribuna, disse que os trabalhadores têm o direito de descansar e ficar com a família aos domingos. A gente sabe que esse assunto é um assunto polêmico, mas se nós não trabalharmos com as questões polêmicas, com as questões pontuais, presidente, a gente não avança. Não se perde nenhum posto de trabalho pelos mercados se não abrirem aos domingos. E também as pessoas terão o direito de estar, os trabalhadores, de estar com seus familiares. Na prática, o projeto determina que os estabelecimentos comerciais funcionem de segunda a sábado, das 8 horas da manhã às 10 horas da noite. No caso de estabelecimentos atendidos pelos proprietários, ficam autorizados a funcionar aos domingos. Com a lei aprovada, as empresas que não atendem às exigências previstas deverão ser multadas no valor de 40 unidades de referência padrão, URPs. Em manifesto na tribuna, o vereador líder da bancada progressista sugeriu a retirada do projeto. Com essa inflação disfarçada, quem recebe 700 e poucos reais sente na pele dioturnamente o que é tu sustentar uma família com míseros 700 e poucos reais, a dificuldade que se tem. Então a hora extra, vereador Caio, a hora extra sempre ajuda. É como também tem alguns que fazem o acordo com as suas empresas e que recebem 2 dias após um trabalhado no domingo, 2 dias de folga, aonde se consegue fazer alguma coisa a mais também. Então me preocupa, aí sim me preocupa, vereador, e que eu gostaria que Vossa Excelência trouxesse essas casas funcionários dos supermercados que trabalham aos domingos para os funcionários nos dizer se querem ou se não querem. O vereador Caio ressaltou que não irá retirar o projeto de pauta. Sendo assim, volta a tramitar quinta-feira, dia 27. O elevador já está instalado no prédio da Câmara. Na semana passada, os vereadores testaram o novo recurso que trará maior acessibilidade à população e que, para portadores de deficiência locomotora, dará acesso pela primeira vez ao 2º andar do prédio. A instalação do elevador sinaliza a finalização das obras na Câmara, que começaram em julho. O túnel do elevador ficou pronto no final de agosto. Com a reforma do plenário Lídia Almeida, a ampliação da sala de reuniões das comissões Remídio Garcia, com um espaço adaptado para a rádio web e a instalação do elevador concluída e já aprovada pelos vereadores, só resta a inauguração oficial dos novos recursos do Poder Legislativo, que, conforme o presidente Wilson Moraes, do PMDB, será até o final da próxima semana. O Telecâmara de hoje fica por aqui. Assista a seguir a reprise da sessão ordinária desta segunda-feira. Obrigado pela sua audiência e boa noite.